O mercado promissor de automóveis na capital amazonense. No Amazonas Acontece de hoje, vamos falar da Ibecar Locadora. E o nosso entrevistado de hoje é Blaudeci Pereira, diretor da Ibecar Locadora. Seja muito bem-vindo ao Amazonas Acontece para a gente falar de um assunto que é super importante, né? É o mercado de automóveis. Primeiramente, eu queria que você explicasse a Ibecar, qual é o papel dela nisso tudo. Oi, Flávia. Primeiramente, obrigado por estar aqui, pelo convite. A Ibecar hoje é uma locadora com um conceito mais próximo do cliente. A gente tem tido essa preocupação com o atendimento mais pessoal, onde além de você ter acesso via site, aplicativo, atendimento por WhatsApp, você também tem um atendimento pessoal com todos os protocolos de segurança nesse momento de pós-pandemia, mas você consegue tirar as dúvidas e esclarecer tudo que você tem em relação ao automóvel conosco e com a nossa equipe. Olha só que legal, a Ibecar é uma empresa que está há 3 anos aqui, né, em Manaus. E como é que ela funciona? Assim, ela é uma locadora, né, mas ela tem um diferencial, né, Blaudeci? Exatamente. Hoje a Ibecar está aqui na cidade de Manaus há 3 anos. Nós atendemos todos os tipos de locação. Então nós temos desde aquela locação por diária, aquele rent-a-car, onde você consegue alugar por dia, né, e fazer um pagamento proporcional à utilização. Mas também temos planos de mensalista, terceirização de frota, planos especiais para motorista de aplicativo, né, que também está muito em alta isso. E o que a gente veio explanar mais aqui, que é o nosso plano de assinatura, que é a cereja do bolo nesse momento de locação para o cliente. Olha só que legal, plano de assinatura, né? Como é que funciona? Assim, é algo novo aqui no Amazonas? Como é que é? Então, nós temos aí praticamente 20 anos de experiência com automóveis e faz 3 anos que mergulhamos nesse segmento de locação. Esse plano por assinatura já existe há algum tempo no Brasil, mas ele é muito mais difundido no eixo Rio-São Paulo. Então, nós fizemos várias enquetes e pesquisas nesse segmento para trazer para o Amazonas essa oportunidade de estar sempre com um carro novo, pagando pouco, né, que é o conceito do plano de assinatura. E como é que funciona? Por exemplo, eu, Flávia, a gente sabe, né, Blaudeci? Você não é daqui do Amazonas, já dá para perceber pelo sotaque, né? Você é de onde? Eu sou de Recife, mas estou em Manaus há 10 anos. Sou amazonense de coração já. Ai, que legal. E você acha que, né, já deve perceber a diferença. Há diferença, então, pelo menos, em relação ao trânsito aqui de Manaus para com a sua cidade, não? Então, hoje as grandes capitais estão cada vez mais difíceis de acesso, né, de transitar. Então, hoje Manaus também tem um trânsito pesado, especialmente nos horários mais de rush, né? Então, não fica devendo a nenhuma capital do país nesse sentido. Então, a gente tem, assim, várias datas, inclusive, que conscientizam as pessoas, né, sobre o dia sem carro, o dia do ciclista. A Ibecar ela tem uma proposta muito legal, que fala também sobre essa questão de alugar carro por um determinado tempo, né? Sei lá, vamos colocar aqui, eu, Flávia, não quero comprar um carro agora, eu quero alugar. Se eu fizer uns cálculos ali, talvez no meu bolso fique mais em conta, posso colocar assim? Certamente. Hoje o plano de assinatura é uma opção mais racional para se ter um carro novo, com todos os custos inclusos, vamos dizer assim. Sim. Né? O mercado de automóveis hoje vem com a escassez de produto muito grande, em virtude da pandemia, muitas fábricas paralisaram, então a oferta de produto está baixa, tem pouco carro, mesmo que você chegue hoje para comprar um carro na concessionária, vários modelos estão pedindo até 6 meses para lhe entregar um veículo. Isso 0 quilômetros? Isso 0 quilômetro. Né? No nosso caso, como nós somos especialistas nesse assunto, então a gente consegue fazer uma consultoria para você e você vai ter um carro à disposição numa modalidade mais interessante e inteligente do momento. Basicamente funciona como um stream, né? Hoje a gente tem muitos usuários de Spotify, de Netflix, outros que fazem academia e fazem aquele plano anual, né? Então você paga pelo um serviço. O plano de assinatura basicamente é isso. Então você vai fazer uma demanda, vai dizer para a gente qual o carro que lhe interessa. Hoje a gente tem tanto o portfólio de estoque quanto clientes, por exemplo,
começando num carro mais de entrada, um carro básico, um Renault Kwid, por exemplo, como temos veículos como Mercedes, Audi, BMW também no nosso portfólio. Então, basicamente, você vai dizer por quanto tempo você necessita do veículo. Os planos começam em 12 meses e podem ir até 48 meses. E aí um parênteses, né? Quanto maior o tempo que você ficar, que você contratar esse serviço, mais barato fica a sua mensalidade. E aí dentro dessa sua demanda, você vai você vai nos dizer quanto você quer rodar por mês, por exemplo. 1.000 quilômetros é uma quantia hoje que 90% das pessoas físicas que nos procuram aqui na cidade de Manaus rodam. Então 1.000 quilômetros por mês, 12.000 quilômetros por ano, é uma média boa de quilometragem para quem usa o carro para ir se deslocar para o trabalho, levar os filhos na Era isso que eu ia perguntar, escola. se essa distância equivale mais ou menos, por exemplo, eu sair da minha casa para ir para o meu trabalho, pego o meu filho, talvez um fim de semana, vou tomar um café da manhã e volto, dá mais ou menos isso? Perfeito. Os 1.000 quilômetros dá até com uma certa margem de tolerância, vamos dizer assim. Um final de semana, um feriado, você queira estender um pouco, ir a Presidente Figueiredo, enfim, fazer alguma viagem um pouco mais distante, também cabe estar dentro dessa programação. E se passar? Se passar, depende do contrato, né, do acordo, mas você paga por quilômetro excedido. É uma fração pequena, hoje é 49 centavos por quilômetro excedido, por exemplo. Mas como o contrato é cumulativo, a gente só vai fazer essa aferição ao término do contrato. Então, por exemplo, daqui a um ano é que a gente vai ver se você passou ou não da quilometragem e fazer esse acerto em cima do que foi contratado. E o que as pessoas falam acerca desse tipo de serviço? É uma grande novidade, está sendo super bem aceita aqui no estado. Você, como eu te falei, você vai contratar somente o que é necessário para você. Então, você, dentro desse pacote, você não vai pagar IPVA, não vai se preocupar com nenhuma taxa de licenciamento. O seguro total está incluso também. Então, aquela parte que é um pouco burocrática, né, de tratar com o corretor, fazer vistoria, se houver um sinistro, como é que eu fico, para quem eu ligo, esquece isso, liga para a IBK. E a IBK Locadora resolve tudo para você. Então, desde uma pequena revisão, o carro está na hora de fazer a revisão, está marcando lá no painel, alguns carros indicam, né, o momento da revisão, e outros a gente vai monitorar. Esse é um outro diferencial que a gente tem, né, os carros têm um monitoramento via satélite, e para esses clientes de plano de assinatura, a gente está dando também um aplicativo. Que legal. Que aí você consegue, como usuário, monitorar o seu veículo. Então, não significa dizer que outras pessoas estão monitorando o veículo. Ele mesmo tem ali a capacidade de visualizar onde está. Exatamente. Nossa central de monitoramento fica em São Paulo, é uma empresa independente, a gente tem contrato com ela de confidencialidade, então, quanto a essa parte, pode ficar tranquilo. Mas é um diferencial para você, então você consegue monitorar o seu carro em tempo real. E aí dentro do aplicativo, como essa tecnologia nos proporciona, então dá para você fazer média de quilometragem. Tem gente que é mais analítico e gosta de saber quanto gastou de combustível por mês, então o app também vai te dar essa informação. Legal. Tem gráficos legais para também explicar. Você pode monitorar o horário de funcionamento, vai dizer que você, como tem a opção em contrato de você dividir o carro com a sua esposa, com o seu marido, ou cadastrar o seu filho para que ele possa utilizar o veículo também. Então você consegue monitorar que horas foi dada ignição na partida do veículo, que horas desligou, se ele passou do limite de velocidade em algum momento. Então toda essa parte interativa a IBK Locadora também fornece através do nosso aplicativo. Olha só, que legal, Blaudeci. Vamos falar de valores. Temos valores, né, dos carros mais populares para com os carros, né, vamos colocar com um nível mais elevado. Isso. A gente fala de valores no próximo bloco, pode ser? Claro. Então pronto, Amazonas Acontece vai para o intervalo bem rapidinho e volta já já. Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas. O nosso assunto de hoje é sobre o mercado. Eu sempre engato nessa parte, mercado de carros, né, de automóveis. E quem está conversando com a gente sobre isso é o diretor da IBK Locadora, Blaudeci Pereira, que já falou como é que funciona a questão do plano de carros para você alugar a longo prazo. E agora eu perguntei para ele, né, em relação a valores, como é que a gente pode, por exemplo, alugar um carro comum, né? Esse carro, exemplo, como é que a gente fala? O carro
Me deu um branco popular agora. de entrada. Exatamente, carro popular. Durante um ano, sai a quanto mais ou menos? Então, como eu te falei, o nosso plano é personificado, né? Então, um exemplo para o telespectador ter uma ideia, um carro da categoria B, que seria um Renault Kwid ou um Fiat Uno, para um ano de contrato, com a quilometragem de 1.000 km por mês, vai sair a partir de R$ 1.290. Olha só, que sensacional. Com tudo aquilo que a gente mencionou incluso, e aí você pode pagar no cartão de crédito, como eu te falei, no caso semelhante lá aos outros streams, né? Então você não tem preocupação nenhuma, não tem dor de cabeça e você fica com a condição de pagar realmente por uso, fazendo uma compra inteligente, né? A gente conversou aqui rapidamente com relação ao custo de oportunidade. Tem essa parte financeira também que é super relevante, né? Que hoje você fazendo um contrato conosco, você fica livre de multas e juros, né? Quem for fazer financiamento. E quem tem o capital próprio para fazer a aquisição pode fazer um investimento, seja ele em qualquer banco. Não vou entrar na parte tão de investimento, de parte financeira, mas certamente você vai ter um ganho de capital fazendo um investimento, seja no seu negócio, se você for empresário, empreendedor, ou seja, num investimento, num fundo de investimento, num banco de sua preferência. Exatamente, até porque a gente ouve bastante que quando a pessoa compra um veículo, ela saiu da concessionária, ela já está tendo perdas ali, então ela vai perdendo valor, vai perdendo valor, vai perdendo valor. E aquelas pessoas, né, Blaudeci, se eu estiver errada aí você me conserta, mas há aquelas pessoas que, por exemplo, todo ano gostam de trocar de carro. Isso. Né? Esse plano de assinatura cai como uma luva também para esse tipo de cliente, uma vez que no primeiro ano, quando você compra um carro zero, é onde você tem a maior perda, né? A depreciação maior do carro zero é no primeiro ano. Então, aquele cliente que gosta de trocar de carro todo ano, via de regra, vai ter a maior perda. Tem carro que você vai ter aí pelo menos 30% de depreciação no primeiro ano. E no caso da assinatura, não. Você escolhe o carro, né? Também tem essa possibilidade, como a gente falou, eu posso comprar o carro da cor, modelo e versão que você solicitar. Por exemplo, Blaudeci, se eu chegar com você e falar bem assim, Blaudeci, é o seguinte, eu quero uma Mercedes, uma Mercedes rosa, por dentro eu quero couro branco, sonhar de graça, né, Blaudeci? Sim, depois claro. do Blaudeci dá só o valor do meu sonho, né? Exatamente. E aí vocês conseguem personificar tudinho. É possível sim, a gente faz o pedido em cima da sua demanda. Certo. É verdade que a Mercedes Rosa é uma brincadeira, mas dá para ser realmente no detalhe. Então a gente consegue pedir, como eu falei, o carro, a cor e a versão que você desejar. Como a gente já mencionou, tem carros que estão demorando um pouco. Sim. E aí o que a gente achou de viabilidade Flávia, você pediu, por exemplo, um Volkswagen T-Cross branco com o teto preto e o couro interno cinza. Beleza, a gente firma o contrato, pede esse carro. Esse carro hoje demora um pouco para chegar, mas eu vou ter para te atender já de imediato hoje, você sair daqui e passar lá na André Araújo ali, número 1 com a gente. Exatamente. Faz uma visita lá no nosso ponto novo. E aí você pode sair com um Renegade, que é um carro equivalente, pode sair com um Compass, que é um carro equivalente. Então a gente tem essa possibilidade de, em não tendo exatamente a versão que você sonhou, como você mencionou, eu vou ter um carro similar, pelo menos da categoria, que vai te atender de imediato, enquanto não chega o carro que você nos solicitou. Blaudeci, é muito burocrático, por exemplo, eu tenho interesse em realizar esse plano, mas o que eu preciso entregar, o que eu preciso fazer, quais são as formas de pagamento, é muito burocrático ou não? Pelo contrário, né? A gente está na era da tecnologia, do fácil acesso e realmente a IBK Locadora veio para, além da parte digital toda, a gente tem um atendimento via WhatsApp, mas a gente tem o atendimento presencial e para esse caso, por exemplo, né, se você tiver o seu carro, eu também viabilizo que você me venda o seu carro. Então, eu te pago o teu carro seminovo, seja ele do ano que for, tendo ou não financiamento, por exemplo. Se ele você tiver faltando ainda algumas parcelas a pagar no banco, eu liquido o financiamento, quito aquele contrato, te dou o troco, vamos dizer assim, né, o que sobra da avaliação do carro. Você fica com o capital, fica com dinheiro no bolso e sai com o carro que você desejar, que você contratar com a gente. Para sair com o carro, basicamente, CNH, comprovante de residência e um cartão de crédito para fazer aquela operação.
Poxa, mas eu não tenho cartão ou não queria comprometer o limite do meu cartão, é Quero possível? pagar à vista. Sem problema, a gente faz também, a gente faz uma análise do seu perfil e libera o pagamento, e aí você faz o pagamento via boleto, via Pix, né? Hoje também está tão moderno esse pagamento, para pagar é rápido demais, né? Exatamente. Blaudeci Pereira, eu quero muito agradecer a sua participação conosco aqui no Amazonas Acontece. O tempo passa muito rápido, mas as portas estão abertas para você voltar, para a gente falar cada vez mais sobre a IBcar, sobre os benefícios e para falar de carro, né, gente? Poxa vida. Muito obrigado, Flávia. Todo mundo que tiver interesse pode acessar o nosso site ibcar.com.br ou nos ligar no 3011 2222. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. O Amazonas Acontece fica por aqui e eu te espero na próxima edição. Até lá.